Shalom, povo de Deus, graça e paz. Aqui quem está falando é a diaconisa Roberta. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês uma breve reflexão baseada em 2 versículos do livro de Gálatas. O primeiro se encontra lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: permaneçam firmes na liberdade que Cristo conquistou para vocês. E não voltem a viver presos a nenhum tipo de escravidão. O apóstolo Paulo aqui estava nos lembrando que Cristo nos libertou. Ele nos libertou da culpa, do medo, da condenação, de tudo aquilo que tentava nos afastar de Deus. E muitas das vezes, mesmo a gente já entendendo que nós somos livres, que Cristo ele nos libertou, que nós somos libertos pelo poder do sangue de Jesus, mesmo assim nós continuamos presos a pensamentos, a sentimentos, a situações que o Senhor já nos chamou para deixar para trás. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: permaneçam firmes, não voltem para aquilo que Deus já quebrou na vida de vocês. E quando eu li esse capítulo, quando eu li esse versículo 1, me veio uma pergunta na mente: como permanecer nessa liberdade a qual o Senhor nos proporcionou, a qual o Senhor pagou o preço para que nós venhamos ser livres? Como que a gente faz para permanecer nessa liberdade? E a resposta veio lá em alguns versículos, né? Lá no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que a liberdade foi conquistada por Jesus, mas quem nos ajuda a viver essa liberdade todos os dias é o Espírito Santo, porque sozinha, a gente não consegue vencer nada, a gente não consegue vencer nenhuma luta, a gente não consegue vencer os medos, as fraquezas. Nós precisamos diariamente da direção de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo ele tem um papel fundamental para isso acontecer. Porque quanto mais nós buscamos o Senhor em oração, quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, nós começamos a cultivar mais intimidade com Deus. Nós começamos a ficar mais fortalecidos espiritualmente. E a liberdade não é só apenas viver algo, né? Não é só apenas ser livre de algo, mas sim viver aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Porque Cristo, ele nos libertou. E o Espírito Santo, ele nos ensina a permanecermos livres. E hoje, o Espírito Santo de Deus, ele quer nos lembrar que nós não precisamos viver escravos das coisas que aconteceram no passado, das coisas que nós erramos lá no passado, das culpas que vêm na nossa mente, que o inimigo tenta apontar isso na nossa mente, colocar isso na nossa mente. Nós não precisamos viver escravo do medo ou da opinião das pessoas, porque nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhas e filhos de Deus. Nós temos uma identidade celestial. Nós temos uma identidade de filhos de Deus. Aleluia. E como filhos de Deus, nós podemos caminhar em liberdade. Mas isso nós precisamos deixar o Espírito Santo conduzir a nossa caminhada. Porque é o Espírito Santo que nos sustenta nessa caminhada. O Espírito Santo nos sustenta em amor, né? Um amor que só o Pai pode nos dar. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, que vai estar ouvindo esse áudio nesse dia, não sei qual horário que você vai estar ouvindo, mas que o Espírito Santo de Deus venha te fortalecer nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus venha renovar as suas forças nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus venha conduzir os seus passos nesse dia. Então, assim, eu agradeço a minha oportunidade. Fiquem todos com um dia abençoado, uma noite abençoada. Eu não sei qual horário que você vai estar ouvindo esse áudio, mas que Deus venha estar abençoando o seu dia. Amém.